Com certeza você teve, viu ou ao menos ouviu falar sobre o videogame. Seja ele Atari, Master System, Mega Drive, Super Nintendo, PlayStation, Xbox. Ao longo da história existiu várias marcas e modelos de videogames. Mas você sabe qual foi o primeiro? Ou melhor, você sabe qual foi a história e evolução dos videogames? Bom, é este o assunto que iremos abordar nesse vídeo. Eu me chamo Rian e eu estou aqui hoje no canal da Super Geeks para contar um pouco para vocês sobre a origem e evolução dos videogames. Bom, a origem dos videogames não é algo muito bem definido, já que não se tem realmente o consenso de quem criou. É tipo a origem do avião. Na origem dos videogames tem três hipóteses. A primeira é do jogo Tennis for Two. Como o próprio nome diz, o jogo simula uma partida de tênis entre dois players. Esse jogo não teve fins lucrativos, apenas fins de estudos para conhecer o máximo do processamento e da capacidade dos computadores da época. Esse jogo rodava num computador analógico acoplado a um osciloscópio. O osciloscópio é um aparelho utilizado para medir ondas eletrônicas, não tem nada a ver com videogame. Seguindo esse mesmo padrão, teve também o Space War. O Space War, assim como o Tennis for Two, também rodava em computador analógico e também não teve fins lucrativos, apenas fins de estudos. Nesse jogo, dois players que controlavam duas naves teriam que se destruir no espaço, bem diferente de um joguinho de tênis. E a terceira hipótese, e a mais conhecida, é do Pong da Atari. O Pong, que dessa vez sim teve fins lucrativos e não rodava em computador analógico. Ele era realmente um console acoplado a uma TV dentro de um armário, parecido com os fliperamas de hoje em dia. Já que não se tem um consenso de quem criou o videogame, a ordem cronológica dos videogames se inicia com o Magnavox Odyssey. Foi realmente um console doméstico e comercializado, iniciando assim a nossa ordem cronológica da origem dos videogames. Como eu disse, o Magnavox Odyssey foi o primeiro videogame da primeira geração do console. Apesar de simples, trazia uma inovação muito grande para a época, já que até esse ponto não existia uma forma de interação ativa com a televisão, que acabou favorecendo para o sucesso do Magnavox. Apesar de ser o primeiro, ele não foi o único console dessa geração. Teve também a Nintendo, que lançou o seu primeiro console, o Color TV Game. Sendo assim, a Nintendo é considerada a empresa mais duradoura no mercado dos consoles. Porém, a história dela vem bem antes disso, bem antes da origem dos videogames. Se você quiser, a gente pode fazer um vídeo para contar a história dessa empresa. É só deixar aqui nos comentários. Essa geração também foi conhecida como a geração dos Pongs, já que os consoles não variavam muito de jogos, se baseavam sempre no Pong. Outro console também dessa geração foi a forma oficial doméstica do Pong, feita pela própria Atari. A próxima geração já batia na porta com muito mais inovações. Além de contar com uma biblioteca incrivelmente maior do que a geração anterior, agora os jogos tinham cores. Pois é, isso foi uma enorme inovação para a época, já que nem todas as televisões possuíam cores. E o primeiro console dessa geração foi o Fairchild China F. O Fairchild, apesar de pouco conhecido, foi um console que inovou muito com a mecânica de cartuchos, que foi bastante utilizado posteriormente por muitas empresas. Também foi nessa geração que a Sega lançou seu primeiro console, o SG-1000. E a Magnavox não perdeu tempo lançando seu Magnavox Odyssey 2. Teve Intellivision, ColecoVision, essa foi uma das gerações que mais teve variações de consoles. Porém, o maior deles ainda estava por vir, o Atari 2600. O Atari Videogame. Este que viria a ser símbolo cultural de toda uma geração e que nos marca até hoje, trazendo títulos como Enduro, Pitfall e Pac-Man, que são conhecidos até hoje. A terceira geração vinha logo aí, há quem diga que a terceira geração foi a que trouxe o maior salto gráfico, tanto de qualidade quanto de variedade de jogos entre todas as gerações. Foi nessa geração que se fortaleceu a guerra entre as rivais Sega e Nintendo. A Sega com seu Mark III, que futuramente se chamaria de Master System, e a Nintendo com seu Famicom, que veio para o ocidente com o nome de SNES e Nintendinho para os mais íntimos. Foi nessa geração também que conhecemos jogos como Super Mario Bros, Donkey Kong, Zelda, Alex Kidd, Castlevania e muitos outros jogos que são lembrados até hoje. Nessa geração também, a Atari tentava se restabelecer com o Atari 7800, que não fez tanto sucesso, já que as suas rivais dominaram o mercado. Foi na quarta geração que muitos conheceram o mundo dos videogames. Dessa vez, a Sega viria com seu poderosíssimo Mega Drive e a Nintendo trazendo seu colorido console com variedade imensa de jogos, o Super Nintendo. Foi a partir dessa geração que os bits começaram a servir como padrão de qualidade. Quanto mais bits, maior a qualidade gráfica dos videogames. Nessa época, a geração foi dominada pelos 16 bits. Nessa geração tivemos Sonic, Super Mario World, Street Fighter, Mortal Kombat.
e muitíssimos outros jogos. Essa geração focou-se em trazer o máximo da experiência dos fliperamas para dentro de casa, e eles conseguiram realizar essa tarefa extremamente bem. Porém, ainda tinha um console muito mais poderoso a vir, o Neo Geo. O Neo Geo trazia nada mais nada menos que a própria placa de um fliperama dentro do seu chassi. Apesar de muito mais poderoso que os seus concorrentes, o Neo Geo acabou não ganhando tanto espaço por conta do seu alto custo, tanto nos consoles quanto nos jogos, sendo um dos videogames mais caros até hoje. E nessa geração também surgiu um questionamento: já que os videogames conseguiram emular perfeitamente a experiência dos fliperamas para dentro de casa, será que o videogame ainda poderia melhorar? A quinta geração trouxe a resposta rapidamente. Dessa vez, os videogames não focavam mais apenas em gráficos 2D, e sim em gráficos 3D, aumentando ainda mais a criatividade dos desenvolvedores, com mecânicas novas, jogos com inovações nunca antes vistas e que trouxe mecânicas que são usadas até nos jogos de hoje em dia. Alguns desses jogos marcantes foram Super Mario 64, Donkey Kong 64, Mortal Kombat 4, Castlevania Symphony of the Night, GTA, Gran Turismo, Resident Evil e muitíssimos outros. Nessa geração, a briga entre as rivais Sega e Nintendo ficou um pouco menos acirrada, já que a Sega não passava por bons momentos, e o console que ela lançou nessa geração, o Sega Saturn, acabou não fazendo tanto sucesso, já que ela não teve tanto espaço no mercado nessa geração. A Nintendo trouxe o seu Nintendo 64, que apesar de muito poderoso, também não teve tanto sucesso, já que uma pedra surgia no caminho dos desenvolvedores. Dessa vez, a Sony entrava no mercado dos videogames com o PlayStation 1. O PlayStation 1 tinha muitos diferenciais. Um deles era o seu controle, que foi dito por muitos o controle perfeito, a sua biblioteca enorme de jogos e seu preço bastante acessível para a época. Nessa geração, vimos Super Mario 64, Castlevania Symphony of the Night, Resident Evil, GTA, Gran Turismo, Zelda Ocarina of Time e muitos outros jogos incríveis que fazem sucesso até hoje. Chegamos na sexta geração. Foi nessa geração também que a Sega se despediu desse mercado, lançando seu último console doméstico, o Dreamcast, e também com uma biblioteca bem recheada. Porém, não teve muito sucesso, visto que a Sony também dominou o mercado nessa geração, com seu PlayStation 2. Working with Toshiba, PlayStation 2 was powered by all new technology. Este que foi o primeiro console de muitos games atuais e que se tornou imortal, visto que até hoje é produzido conteúdo para ele. Teve também outras competidoras nessa geração, como a própria Nintendo, que lançou o seu GameCube, e a Microsoft, que lançou o seu primeiro console, o Xbox Classic. Ambos são consoles fenomenais, porém torno a repetir que a Sony engoliu todo o mercado também nessa geração. The buzz on this product is that strong. PlayStation 2. PlayStation 2, newest fastest video game system ever. San Andreas, Shadow of the Colossus, God of War, Resident Evil, Call of Duty, pois só o PlayStation 2 conta com mais de 4.000 jogos na sua biblioteca. Imagina todos somados. Foi na sétima geração que os gráficos se tornaram HD e atingiram uma qualidade nunca vista antes. Foi nessa geração que sobraram apenas 3 empresas que perduram até hoje, sendo ela a Microsoft com o seu Xbox, a Nintendo e a Sony com o seu PlayStation. A Sony, que lançou o seu PlayStation 3, a Microsoft, que lançou o seu Xbox 360, e a Nintendo, que lançou o Nintendo Wii. Foi nessa geração que iniciou-se a guerra PlayStation contra Xbox. The Last of Us, GTA V, God of War 3, Uncharted, Halo e muitos outros. O Xbox acabou dominando o mercado, visto que a Sony demorou um tempinho para lançar seu console, abrindo vantagem para a concorrência. A Nintendo, dessa vez, decidiu focar em um novo mercado, o mercado dos jogadores casuais que não eram tão acostumados com videogames, lançando assim o Nintendo Wii. Videogame esse que era focado em jogos com movimentação, que captavam a movimentação do controle e transferiam para ações no jogo, fazendo assim até pessoas que nunca tinham jogado na vida conseguirem jogar. A oitava, ou penúltima geração dos videogames, aconteceu de um jeito meio estranho. Dessa vez, a Nintendo lançou o primeiro console dessa geração, trazendo um portátil, o Nintendo Wii U, que era meio que uma variação do Nintendo Wii. Logo em seguida, Sony e Microsoft vieram com seus videogames, respectivamente o PlayStation 4
e o Xbox One. E já na segunda metade dessa geração, a Nintendo lançou um outro console. Pois é, 2 videogames na mesma geração. Dessa vez, o videogame era um híbrido entre console de mesa e um portátil, o Nintendo Switch. Diferentemente do Nintendo Wii, acabou fazendo bastante sucesso. A nona geração, a última geração de videogames até agora, ainda tem um cheirinho de novo, porque os videogames acabaram de ser lançados, sendo eles PlayStation 5 da Sony e o Xbox Series da Microsoft. A Nintendo até agora não lançou nenhum videogame e parece que não tem muita pressa para isso, já que seu último videogame saiu na segunda metade da oitava geração. Percebe-se que tanto os consoles quanto os jogos eletrônicos evoluíram muito, contribuindo assim para o crescimento da indústria dos videogames e a indústria do entretenimento em geral, saindo de barras verticais que rebatiam um cubo para gráficos ultra realistas nos proporcionando momentos tão incríveis. O videogame mudou a minha vida, assim como mudou a vida de milhões de pessoas. Comente aí embaixo qual foi seu primeiro videogame e o videogame mais marcante. Comente também sugestões para temas de outros vídeos, seja ele contando a história de um videogame específico, de um jogo específico, ou até mesmo de uma empresa específica. Só deixar nos comentários. Não se esqueça também de curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal do Super Geeks. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e até mais.